Shalom, shalom, boa noite. E aí você vai falar, hoje é o dia do último capítulo de Apocalipse? Não. Não. Hoje é um dia de uma conversa com vocês sobre uma viagem que, mais do que uma viagem, para mim foi um aprendizado. E eu estive agora, recentemente, na Polônia, e é sobre isso que nós vamos conversar. O que eu fui fazer lá, o que vi e o que isso nos ensina. Porque não adiantaria eu estar aqui falando sobre a viagem se não tivesse algo para você. Tem algo para nós a sermos aprendidos. Boa noite, pastor Jonas. Boa noite, Naira. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Aquino. Boa noite a você que está nos ouvindo. Boa noite, pastor Vinícius. Muito boa noite a todos, muito bem-vindos. Já vão aí se inscrevendo no canal, clicando no joinha, compartilhando. Aqueles que você sabe, hoje é um assunto, lógico, sempre tem Bíblia, né? Nós vamos falar sobre ela, mas hoje é um assunto pesado, né? Um assunto pesado. E quem gosta de história e também quem quer conhecer um pouquinho mais daquilo que o povo judeu passou ao longo desse tempo, né? Da história recente do mundo, é imperdível hoje. Então, vai clicando aí no joinha, vai compartilhando. Se você quer mergulhar mais fundo aí sim nos assuntos teológicos, se torne membro desse canal, você vai ter acesso ali a conteúdos exclusivos, videoaulas, material em PDF, enfim, você vai realmente poder mergulhar mais profundo. Hoje, o tema, a gente estava ansioso para ouvir a pastora falar conosco sobre as experiências que ela viveu, né, durante essa viagem, e hoje nós vamos aqui ficar perguntando, né? Vamos tentar perguntar. Ela vai contar para vocês antes de contar para a igreja dela. É verdade. É verdade. Privilégio, hein? E temos muitas dúvidas, muitas questões. Imagino que vocês também. Aquilo que a gente não conseguir perguntar aqui, não deixe de colocar nos comentários, que na medida do possível a pastora vai retornar para cada um de vocês. É um assunto farto, maravilhoso, uma história triste na humanidade, mas que ela teve uma oportunidade e ela vai dizer por que de ter estado lá. Então, minha pastora, minha mãezinha amada, que experiência, hein? Que experiência. E, assim, eu vejo que na minha história com Deus, Deus estava preparando para esse momento. Porque eu já contei várias vezes que eu tive uma professora que era sobrevivente de Auschwitz. Uhum. E então, quando eu fui convidada para a conferência, para mim, assim, foi o melhor convite que eu já recebi até hoje. Porque sempre ardeu no meu coração, arde no nosso coração, na nossa igreja, né? Uhum. E estar ali em Auschwitz é entender muita coisa para os dias de hoje. Porque parece que há um renascimento de um ódio que teve há um tempo atrás. E então é muito importante a gente saber de onde vem isso, por quê, o que aconteceu. Faz parte da história da humanidade. E nós não podemos negar. Por que tanto interesse em pessoas em dizer que não existiu o Holocausto? Porque Auschwitz é falar do Holocausto. Auschwitz é falar da Segunda Guerra Mundial. E quando nós estamos à beira ou ameaçados por uma Terceira Guerra Mundial, quando estamos vivendo um renascimento do antissemitismo global, porque nós vamos conversar do que eu vi e do que eu experimentei, não é global, era algo localizado, era Hitler. E eu não ouso dizer a Alemanha, a despeito dele ser alemão. Estou falando de uma pessoa, Hitler. Foi ele, o ódio era dele, nem o projeto era né? dele. Era austríaco, de nascença. Né? Então, o projeto era dele, tudo era dele. Como ele trabalhou para que isso acontecesse é algo que você precisa prestar atenção também, porque esse trabalho pode estar acontecendo novamente. Eu queria começar fazendo algumas perguntas para a senhora, até o pessoal se situar, né? Primeiro, especificamente, por que a senhora foi lá? A convite de quem? Qual era o objetivo? Por que a senhora esteve num lugar como esse? Muita gente pode perguntar. Eu fui porque eu conheci o ano passado a pastora Suzy Cunha, que, na verdade, a gente já se conhecia, mas de muitos anos atrás, e nos reencontramos nas redes sociais. Ela mora hoje Clara, ela é residente na Inglaterra há muitos anos com o seu marido, o pastor Flávio, e o ano passado ela me convidou para estar numa conferência de mulheres na Inglaterra.
E foi aquela experiência, vocês devem lembrar, da Itália, que depois, primeiro fui para a Inglaterra, para a Conferência de Mulheres, e depois eu fui gravar um podcast na Itália. Eu tive uma experiência pessoal com o prefeito lá da cidade do meu avô. Foi muito... Então, surgiu uma amizade. Ou melhor, renasceu uma amizade. E ela me ligou e disse esse ano, ela falou, olha, a conferência esse ano, Deus falou que era para convidar você ser a preletora, e ele mandou eu andar na contramão, porque o meu projeto era uma conferência em Algarve, e eu sei que ia ter uma multidão de pessoas, porque é um lugar em Portugal muito bonito, e então todo mundo ia querer uma conferência, turismo, mas Deus mandou uma coisa estranha, que eu fizesse uma conferência para entender o porquê agora, neste momento, renasceu o antissemitismo em Auschwitz, na Polônia. E ela falou, quem que vai falar sobre isso? Tem que ser a pastora Naira. Então, eu fui para a gente falar, o público, só pastores da Europa, não foi aberto, não teve divulgação, ninguém, não teve divulgação nas redes sociais. Foi de boca em boca, ó, vai ter, você quer, você vai ter, quer. E, para surpresa dela, ia ser só para mulheres. Só que homens quiseram ir. Eu preciso entender o que está acontecendo e eu quero ir também. Vocês abrem para homens? Acabou que ela abriu. E, então, nós éramos 60 pastores, porque era o que o hotel comportava. Gente, uma das experiências foi que... Por que o hotel só comportava 60 pessoas? Porque era uma data comemorativa e tinha muitos sobreviventes do Holocausto lá no mesmo hotel. Então, eles estavam ocupando a outra parte do hotel. Então, o número limite para nós era 60, então nós éramos 60 pastores ali na Polônia, em Auschwitz. E Auschwitz, e aí, para quem não sabe, Auschwitz, estava dando uma olhada, foi o maior centro de extermínio de judeus durante o período nazista. Sim. E hoje lá, o que tem lá, Manzona? Você vai lá porque a gente viaja muito para Israel, viaja muito para outros lugares, e a gente vê ruínas, a gente vê história de várias civilizações que passaram por aquele local, mas Auschwitz, até por ser uma história mais recente, né? A gente está falando da época de Segunda Guerra Mundial, ali em torno de 1940, 45, um pouquinho antes, né? 38, 39, 45, mas eu vi que o período do campo é basicamente 40 a 45. O que você vê quando chega lá? A gente chega na Cracóvia. E quando você chega na Cracóvia, é normal. Mas quando você vai a caminho de Auschwitz, que são 50 minutos, é porque as estradas não são assim, tem que andar devagarinho. Então, 50 minutos até Auschwitz. Quando você está chegando em Auschwitz, não é uma... Tipo assim, não, é porque você já está induzida a sentir isso. Não, porque é algo que a opressão, ela é palpável. Eu estava contando para o Jonas e para o Vinícius que, para mim, eu entendi o porquê. Porque quando eu acordei no dia seguinte, quando nós chegamos, Auschwitz é uma cidade, parece uma cidade interior, não tem edifícios, é um ambiente tipo agrícola, porque, inclusive, era uma fazenda, Auschwitz. E, ao redor de Auschwitz, as pessoas não quiseram construir muita coisa, não. Porque há um peso mesmo. Por isso que eu digo, o peso é real. E tem muita terra vaga ao redor de Auschwitz. E, agora, o hotel que a gente ficou, ele foi construído proposital, porque muitas pessoas vão para conhecer Auschwitz. Então, precisa se hospedar em algum lugar. Então, foi feito este hotel propositalmente para aqueles que vão para conhecer Auschwitz. Auschwitz você precisa de 2 dias para conhecer, porque são 2 campos enormes. Então, o que eu estava falando, que esse sentimento, o que eu vi? Muita terra vazia. O que eu senti? Muita opressão. Isso é literal, porque os pastores da Polônia falaram que as igrejas ali são igrejas que lutam com um peso espiritual. Elas não ali, eu estou falando em Auschwitz, não estou falando em Varsóvia nem na Cracóvia. Eu estou falando em Auschwitz. Inclusive, o pastor estava passando por um momento difícil emocionalmente. As pessoas mais pesadas, mais tristes, existe esse ambiente. E então,
o pastor polonês, que nós tivemos contato com 2 pastores poloneses, um que não fala português e o outro que fala português. Esse que fala português, ele viu que eu estava meio atordoada no café da manhã, e ele me falou uma palavra que, para mim, resume. Ele falou assim, está sentindo o peso, né? Eu falei, estou. Ele falou assim, eu resumo para você em uma palavra. Se Deus foi até Caim, e dizendo, o sangue do teu irmão clama para mim, ele falou assim, imagina o que tem aqui em Auschwitz. Foi o sangue de 1.300.000 pessoas. Só em Auschwitz morreram 1.300.000 pessoas morreram em Auschwitz. E não é qualquer tipo de morte. Quando a gente entra pelo campo, isso vai ser, eu sei que eles têm algo para perguntar, mas quando a gente entra pelo campo e cada lugar que eles falam é requinte de crueldade. Eu queria que você como dissesse se fosse o ápice da maldade. O que você encontrou de estrutura preservada, exatamente, original. Exatamente. Uma coisa que me impressionou, porque nossa visita ao campo foi... Nós passamos uma noite e no dia seguinte de manhã nós já fomos para o campo. Ali você tem guias, os guias falando na sua língua. Inclusive, nós pegamos... Porque ali você fala, são 60 pastores da Europa, mas como todos eram brasileiros, que estão há mais de 20 anos na Europa, mas cada um estava num país. Então, os da Itália não falavam inglês, os de Portugal também não. Então, tinha os que são da Inglaterra e da Irlanda falavam. Então, a gente teve que chegar a um denominador. Vamos pegar um guia em português que satisfaz todo mundo. Então, o nosso guia foi uma mulher que falava português, uma polonesa que falava português também. E o que mais me impactou... Você tem noção quantas vezes um guia anda pelos campos? É muita. Quando você vai muitas vezes num lugar, por mais chocante que seja, chega um momento que eu acredito que você já não tenha mais aquela emoção, aquele impacto. Mas essa mulher já começou a visita chorando. E aí a Suzy, né, falou, você está emocionada? Ela falou, estou, sempre, porque não tem grandes grupos vindo aqui. Vocês são 60. Vocês estão vindo aqui movidos por quê? Turismo não é. Então, é amor, é interesse. E isso me emociona. A primeira coisa que ela falou, ela não é judia, mas o povo polonês sofreu lá dentro. Eles foram... sobre isso que eu vou falar daqui a pouco. Os poloneses é que inauguraram o campo. E, então, ela tem história, ela tem parentes que passaram lá. Ela é polonesa, não judia. E depois, também me marcou quando ela foi. Eu já vou responder a pergunta de vocês. A gente andou primeiro pelo campo dos homens, que para mim já era de abalar as minhas estruturas. Eu vou falar o que eu encontrei no campo dos homens. Mas o outro momento, só para antecipar isso, o outro momento que ela chorou, porque ela disse para mim não, para o grupo, ela disse assim, tudo que vocês estão vendo aqui no campo de homens, nada se compara com o campo de mulheres. Eu estou achando que ela vai me dizer que o campo de mulheres é melhor. Uhum. E ela falou assim, porque é muito pior. Aí a gente já ficou assim, né? E quando a gente chegou no campo de mulheres e ela começou a descrever algumas coisas das estruturas, ela chorou novamente. Então, uma guia acostumada com aquele ambiente chorava. Imagina a gente que estava ali, passando ali. Então, o que foi preservado? Tudo. Tudo. Você entra, as câmeras de gás estão intactas, a despeito deles terem destruído algumas. Quando os alemães, quando Hitler, ele soube de que ele percebeu que ele já tinha sido derrotado, que não tinha mais, que os russos estavam avançando nos campos de concentração para resgatar os que estavam ali e estavam invadindo para resgatar a Polônia, que ele, na Segunda Guerra Mundial, ele tomou como sendo da Alemanha. Então, ele ele deu 2 ordens. A ordem foi desativar os campos, destruir as câmeras de gás para não ter vestígio, para não ter prova. E a segunda ordem foi a Marcha da Morte. E ele fez com que essas pessoas que já estavam no limite do limite, que já não tinham mais força alguma, eles tiveram que fazer uma marcha
no inverno, porque foi em dezembro, por isso que foi chamada a Marcha da Morte, fugindo dos aliados. Quem estava fugindo era Hitler e os seus soldados. Mas ele impôs essa marcha e muitos morreram. Muitos. Os que não morreram no campo, morreram na marcha. Então, quando você pega um sobrevivente do campo de Auschwitz, ele é o sobrevivente do sobrevivente, porque ele não só sobreviveu ao campo, mas à marcha da morte. Na verdade, eu vi que também muitas pessoas morriam no trajeto de trem até chegar lá, Sim. porque era muito frio, gente aglomerada, sem comida, condição de higiene zero, Sim. Todo tipo de doença, até por conta daquela aglomeração. Chegavam muito já mortos, quando abria a porta do trem, dali mesmo já arrastava, já levava lá para a forma de vala comum. Aí você tinha todo o problema do campo e depois teve essa situação. Ou seja, realmente ali é uma seleção natural assim absurda. Sim. Né? Para quem conseguiu hoje estar vivo lá, aquelas pessoas hoje já de idade avançada, com a tatuagenzinha e podendo trazer um relato Inclusive, de eu vi testemunho. lá no hotel, né? Muitos andando com um andador já por causa da idade avançada, mas todos com a marca. E, assim, ainda falando da preservação, a guia ela falou para a gente, olha, tudo que está aqui é como era. Tudo está sendo preservado. Então, a gente entrou em alguns prédios que ali, ela falou, foram restaurados por dentro para colocar lá dentro o que foi encontrado. Toneladas de cabelo, porque eles raspavam a cabeça. Então, toneladas de cabelo, toneladas de malas, toneladas de sapatos. E a gente viu tudo isso. Então, para preservar, para mostrar, isso aconteceu, porque hoje negam, né? Inclusive, o Irã, ele nega de que o Holocausto aconteceu. Então, ali tudo é prova, o Holocausto, as fotos. E a guia fez uma pergunta para a gente, quando a gente estava vendo as fotos, uma mais chocante que a outra, não tinha como ficar inabalável diante das fotos. E aí ela falou assim, vocês não se perguntam quem que tirou a foto? Se Hitler não queria que tivesse prova, por que tem foto? Aí eu já falei, mesmo, por que tem foto? Quem que tirou a foto? E aí ela falou que algumas fotos foram de prisioneiros que tinham... alguns prisioneiros conseguiram ter um certo tipo de... Não é privilégio, porque eles continuavam sofrendo ali, mas trabalharam em alguma coisa que não era o trabalho no campo. Então, eles tiveram acesso à máquina, algumas foram... a gente tem até um filme assim, de um fotógrafo que ele mandou registrar pelo prazer de ver aquelas fotos. Hitler tinha o prazer de ver aquelas fotos. Não era para ter um registro para depois mostrar, olha o que aconteceu no campo de Auschwitz. E ele pegou alguns para fazer isso e alguns alemães também que tiraram. Esses edifícios são completamente originais, porém restaurados no interior para conter essas coisas. Então, o que não é original é tipo o vidro, mas a estrutura é totalmente original. E também fizeram uma maquete lá dentro, uma maquete gigantesca para a gente ver como que funcionava a câmara de gás. Entrava, aí o número de cadáveres ia quase até o teto. Ia enfiando, depois recolhia tudo. Então, eles mostraram na maquete como é que isso funcionava. E a câmara de gás ali em Auschwitz era muito pequena para o número de pessoas que eles queriam eliminar. E a gente entrou naquela câmara de gás. E aí, se você me fala o que é impressionante, você vê a marca de unha. Eu falei isso. O desespero. Não tem como você ficar inabalável diante de algo como isso. É o requinte. Você imagina a maldade, o diabo. Porque o diabo manifestado em uma geração. E você fala, isso nunca mais vai se repetir. Está se repetindo. Não como um campo em Auschwitz, mas o ódio está se repetindo. O que é que explica estudantes no Canadá apedrejando um garoto judeu e dizendo, vamos terminar o que Hitler começou? Aonde que você pode explicar um ódio desse? Por que odeia? Por quê? Aí fala porque é sionista, nem sabe o que é sionista.
Porque é o povo que faz isso, nem sabe da história da geografia. Mas voltando para Auschwitz, tem prédios que estão por dentro como era. E esse é o que choca a gente. Porque andar, e eu estou falando tudo isso da parte de homens, aí você passa em frente o prédio onde o médico Meningel fazia as suas experiências. Todo tipo de experiência. Experiência de mudar a cor dos olhos, injetando um produto químico que cegou, fazer cirurgias sem anestesia, todo tipo de experiência, requinte de crueldade, que se a gente fala, pode ser até cortado aqui, então só digo requinte de crueldade. Aí passou em frente à enfermaria, quando dizia daqui ninguém saía vivo. Aí, se você sobrevivia às experiências, você não sobrevivia na enfermaria, ou você não sobrevivia na câmara de gás, ou você não sobrevivia pela fome, ou você não sobrevivia ao frio, ou você não sobrevivia por causa do paredão da morte. Aí, quando a gente passou em frente ao paredão da morte, eu falei, isso tudo lá do Homens, é Auschwitz I. O paredão da morte estava cheio de flores. Eram justamente esses sobreviventes que foram lá, porque era uma data especial para eles. Uma semana antes, 6.000 judeus tinham feito caminhadas ao redor de Auschwitz I e II. Então, quando você olha aquele... eu estava falando agora falei da câmara de gás, da enfermaria, da enfermaria. Aí entramos nos dormitórios. E tudo isso, como eu disse, estou falando do campo de homens, que para mim já era o requinte da crueldade, e eles falando que o de mulheres era pior. Aí nós passamos em frente a uma praça. Essa praça tinha uma forca. Falei, eita, parece a forca de Amã, né? E aí a guia falou, aqui foi enforcado um general. E tem um filme, né, falando da história desse general. E a casa dele é atrás da forca. Eu fico imaginando, como que um homem conseguiu colocar a família dele para morar onde tinha dor, sofrimento, crueldade. E ali... ele era abusador de crianças. Além de tudo, ele era abusador de crianças. A casa dele tinha piscina. A casa está lá em pé. A gente passa na casa dele. A casa dele, o maior luxo, fazendo parte de Auschwitz. E ele passou pelo tribunal e ele foi enforcado ali atrás da casa dele, dentro do campo de Auschwitz. O paredão da morte, ele tinha prazer em levar e atirar, né? Então, se morria ali no transporte, como você falou, nos trens. Inclusive, eu comprei ali dentro um livro que eu te emprestei, e é uma criança polonesa. Vale a pena eu falar sobre essa parte dos poloneses. Era uma criança polonesa, o pai dela... Porque tudo começou com Hitler invadindo a Polônia, e houve resistência da parte do povo polonês para que essa invasão não acontecesse. Então, deixa eu dar um passinho, como a senhora entrou nesse assunto, dá um passinho. Existe aquela clássica placa na entrada, creio eu, que é de Auschwitz I, que é a mais antiga, né? E que eles iam para ali com uma ilusão de que era um campo forçado de trabalho. Não que isso seja bom, mas havia coisa, somos prisioneiros de entre aspas, de guerra, e estaremos aqui trabalhando por aqueles que estão conquistando, pelos conquistadores. Com mala, aí chega com mala e tal, e lá dentro, a placa diz o trabalho liberta, que era um mote do regime de Hitler, e aí eles entram ali com essa... Agora, ali dentro não havia só judeus, aí eu acho que é o que a senhora ia chegar, não havia só judeus, o público-alvo daquele campo de trabalho, entre aspas, era maior do que isso, o espectro era maior. O que eles ali, aquele lugar já existia. Auschwitz era uma fazenda. E então os celeiros, já existiam estruturas, por isso que foi escolhido, porque já estava semi-pronto. O resto que a gente viu, e ainda continua em Auschwitz I, foram estruturas replicando e construindo mais edifícios, mas foram os prisioneiros que construíram. Mas para começar e enviar as pessoas, já tinha. Então, eles usaram o que já tinha. Então, a princípio, quem ocupou foram os poloneses.
os prisioneiros de guerra, a resistência polonesa. E não foi só os homens. Inclusive, nesse livro, mostra que a família, as casas dos poloneses foram sendo destruídas e a família era pega, mulher, criança, foram enviadas separada dos homens, mulheres e crianças, colocados nesses vagões e foram enviados para o campo, que foi uma surpresa para a população polonesa. E quando chega lá, de receber a roupa listrada, raspar o cabelo, a comida que recebia 2 vezes por dia e era uma sopa rala, era uma água suja, como eles falavam, e tudo que aconteceu lá. Ali, em Auschwitz, era ciganos, todos morreram, todos os ciganos, toda a população cigana da Polônia morreu naquele lugar. Eram ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, poloneses criminosos, e judeus. E judeus. Poloneses criminosos de guerra para eles, né? E judeus. Inclusive, a cor da estrela era diferente. O ódio maior era para ciganos e judeus. Então, os ciganos foram os primeiros, antes mesmo dos judeus, eles foram totalmente dizimados. E depois, ir para a câmara de gás não era os poloneses a prioridade. Ir para a câmara de gás a prioridade era os judeus e os ciganos. Então, tudo isso a gente vê quando anda pelo campo dos homens, inclusive a trilha do trem que passava dentro, intacta, tudo intacto. Você vê, inclusive eu comprei um livro que mostra como era e como é hoje. A única diferença na foto como era é que você vê com as pessoas, mas o local é idêntico ao que a gente vê hoje. E como é hoje, é porque, graças a Deus, está vazio o campo de Auschwitz. De tudo que eu estou falando para vocês, eu digo cuidado. Porque o que me impactou foi quando eu entrei, tem uma frase, e eu tirei foto. Eu até escrevi, tanto no meu Threads como no Instagram, eu coloquei a foto da frase escrita: passado não lembrado. Por que Auschwitz foi preservado? Seria melhor esquecer, demolir tudo isso, esquecer que um dia isso aconteceu. Mas não, ali a frase está escrita: passado não lembrado. É repetido. Essa frase marcou o meu coração, porque é verdade. Tudo aquilo que você não traz à sua memória, você vai repetir. E esse é o propósito de ter Auschwitz como um museu ao céu aberto. E eu não posso nem chamar de museu, porque está completamente preservado. E depois do choque, aí eu vi a família de uma pastora que mora na Itália. Ela, o marido e 4 filhos. Se a conferência era só para pastores, eu não entendi por que levar 4 filhos para um ambiente desse. Eu acho que o ponto de interrogação estava na minha cara, porque ela logo explicou. Ela falou assim: sabe por que eu trouxe meus 4 filhos? Eu falei: não, eu estava me perguntando isso, porque um deles, inclusive, tem 12 anos. Para ele, a conferência ia ser chata, andar em Auschwitz ia ser chocante. Então, eu não entendi o propósito. Ela falou assim: porque eu sou judia. E ela falou: minha família, eu tenho... minha bisavó passou por Auschwitz. E eu quis mostrar a história da família deles, para que eles saibam que isso não pode se repetir, e etc. e tal. Aí tem uma foto que o garoto, esse de 12 anos, ele foi com a bandeira de Israel. E aí, de repente, na linha de trem, você viu essa foto que eu coloquei? Na linha, muito ele forte. Ficou, mas não foi porque a mãe falou: essa foto eu tirei e outros tiraram, porque não foi assim: vai lá com a bandeira de Israel que a gente vai tirar a foto. Não, o garotinho, espontâneo. Ele, no hotel, ele já estava vestido com a bandeira. Eu falei: que coisa interessante esse garoto. Aí ele não entrou em Auschwitz com a bandeira, ele dobrou. Mas quando chegou na linha de trem, ele saiu de perto da mãe dele, ele foi até a linha de trem, ele vestiu a bandeira e ele ficou olhando.
Ele ficou pensando, ele ficou olhando aquela linha de trem sozinho. E aí todo mundo ficou emocionado com aquela... Porque não foi assim, meu filho vai ali que eu vou tirar uma foto. Não, foi algo assim... espontâneo. E ficou algo assim que todos nós ficamos marcados por aquele momento, porque era uma geração nova e ele ali sozinho, orando, pensando e abraçado ali na bandeira. E a gente saiu do campo de homens. Mas eu mandei para o Jonas. Quando eu estava entrando... Gente, a gente tem isso lá, né, Vinícius, lá em Israel, quando a gente vai no Museu do Holocausto. Você tem a estrutura do Museu do Holocausto, depois tem uma estrutura que é em memória a todas as crianças que morreram. Então, nessa estrutura, não tem nada. É um corredor, né? A gente anda meio que no escuro, numa penumbra, a gente dá uma volta e vai sendo dito o nome das crianças. Né? Hannah, Ruth, e vai se falando nome e sobrenome das crianças que morreram. Só que lá em Auschwitz tem um corredor para você entrar. E nesse corredor já começou o nome de homens, de mulheres e de crianças, e falando com uma voz assim, e eu gravei. Aí eu mandei para o Jonas, eu já comecei a ficar impactada ali, falando o nome de cada um que morreu, 1.300.000 pessoas, imagina. Falando ali, fico o dia inteiro falando o nome dessas pessoas. Então, esse é o campo da parte masculina. Sim, os quartos, né? Eu acho melhor a gente vou colocar algumas perguntas para põe. E aí você continua depois. Espiritualmente falando, você vê algum propósito nesse acontecido? Do Holocausto? Eu vejo assim. Eu conheci um rabino que ele me emprestou um livro, que eu não lembro mais. Tem esse livro em português. Tem a ver com fornalha. Se eu pesquisar, eu vou achar. Esse livro, ele falou assim... Porque eu fiz essa pergunta para ele. E ele falou assim, eu te respondo com um livro. E ele me deu o livro. O livro não é grande, não. Mas o livro diz que quando uma geração chega no seu mais baixo nível espiritual, Deus permite que algo aconteça para trazer ao seu mais alto nível espiritual. Só que ele estava me falando de Êxodo. Ele falou, aí por isso que chama o livro de fornalha, ele estava falando que o povo de Êxodo, depois de mais de 400 anos de escravidão e mais de 400 anos no Egito, porque a história deles não começou com escravidão no Egito, eles começaram até abençoados por José e por Faraó. Mas se tornou escravidão porque eles foram esquecendo de Deus e foram assimilando a cultura dos egípcios. Tanto que, no meio daquele sofrimento, eles não lembravam mais nem da promessa de Abraão, de que Deus fez a Abraão, de que eles sairiam depois de 400 anos, que eles seriam restituídos, etc. e tal. Então, ele fala que Deus permite o sofrimento para trazer ao mais alto nível. Quando você olha para o Holocausto, faz um sentido. Primeiro que está escrito em Deuteronômio 28, né, como o Vinícius vai ler, mas faz sentido, porque o povo sai para o seu sai do pior momento para o melhor momento. Como que é? Saiu da Segunda Guerra Mundial, depois de libertos, para ter uma nação. Porque eles só tiveram uma nação em 1948 para que nunca mais essa história se repetisse. Para que eles tivessem... Porque eles estavam dispersos pelos 4 cantos da terra, os judeus. Certo. Eles não tinham um exército, eles não tinham leis que os defendessem. Na minha percepção, não está escrito isso em lugar nenhum, esse foi o grande preço pago pelos judeus para sua volta à terra prometida. Foi o que eu falei. Eu sempre tive esse entendimento, né? Porque o ato de não reconhecimento de Jesus, 1.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, não só os dispersou pelo mundo, mas
recaiu sobre eles uma culpa espiritual muito grande pelo fato de não receberem o Filho de Deus, né? E a dispersão acabou exatamente com esse holocausto. Foi nesse momento que... Eu quero deixar bem claro para que isso não... eu entendo que é o esfriamento, é o distanciamento de Deus, mas hoje, como cristãos, a gente vê isso também. Aí pode vir muitos questionamentos, mas Deus vai permitir esse nível de crueldade? O nível de crueldade não vem de Deus, vem do inferno. Então, Hitler foi orquestrado pelo inferno. 100% concordo. Sempre que Deus queria trazer um juízo sobre Israel, e quando a nação usada para o juízo excedia na maldade, Deus castigava. Deus castigava. Por exemplo, Deus reclamou, tem uma reclamação em Obadias falando sobre Moabe. Olha, você até foi usado, mas você excedeu. Você excedeu no castigo. Então, o que Hitler fez, eu quero deixar bem claro, porque às vezes esse comentário nosso pode dizer, não, a gente está dizendo que Deus permitiu e que Deus... Não, exatamente. Hitler é a personificação do inferno. E não foi Deus. Né? Não foi Deus. Deus simplesmente queria despertar o povo, mas não com esse requinte de maldade. Então, no que excedeu ao juízo, e para mim o juízo, nós também, nós cristãos, estamos debaixo de um juízo, porque o juízo começa pela casa de Deus. Por que tanto escândalo? Por que Deus está permitindo tanto escândalo? Para que a gente acorde, peraí, está todo mundo morno, está todo mundo frio, estão negociando a unção, tem gente que não está levando Deus a sério, então Deus traz à tona, Deus traz à luz, para que haja um despertamento, um conserto, o prumo de Deus sobre uma geração. Então, que fique bem claro que tudo isso que eu estou falando não é Deus, é o inferno. O juízo de Deus seria assim, gente, olha só, ódio a vocês, é só isso. Ódio a vocês, perseguição a vocês, corre para mim. Inclusive, José falou isso para os irmãos. José é um tipo de Jesus, corre para mim. Eu fiz assim com a cabeça quando falou de que rejeitou, porque... Como está escrito em Romanos 11, a cegueira dos judeus é benefício para a igreja, então eu tenho que orar pela proteção por eles. E, na verdade, todos nós rejeitamos. Porque quando me perguntam, foi judeu que matou Jesus? Eu falo, não. Foi romano? Também não. Aí eu falo, quem é que matou Jesus? Ninguém. Ele entregou a sua vida. Aí, se você quiser pôr um culpado... É judeu? Peraí, a cruz era uma punição romana. Quem pregou Jesus foi romano. Quem estava ali para que o pior acontecesse eram romanos. Mas não tem a culpa também. Não é judeu, não é romano. Foram os nossos pecados. Jesus disse isso muito claro. Ninguém tira a minha vida. Sou eu que entrego. Ele falou isso muito claro lá no Getsemane. Então, a minha discussão com todo mundo é... porque na hora, induzidos, a multidão falou, Barrabás, crucifica. A multidão, tinha muita gente na multidão, não era só de judeu, não. Então, se tem alguém culpa, é judeu, é romano, somos nós, todos nós, o nosso pecado, os nossos delitos. Por isso que eu fiz assim. Então, Deus permitiu perseguição para que eles despertassem e voltassem para Deus. Agora, a crueldade, não. A crueldade foi Satanás. Porque o ódio que ele tem a todo aquele que ama a Deus é igual. Judeu e cristão, ele odeia. E como as coisas são cíclicas, né? Muito importante essa pontuação que a senhora fez, assim, como as coisas são cíclicas, a gente vê hoje ainda pessoas atribuindo esse ódio ao judeu a essa situação envolvendo Jesus. E a gente se lembra também que a loucura maior é que o próprio Lutero, no final da sua vida, criou obras que eram visivelmente antissemitas, né? Ele começou muito bem e terminou muito mal, porque, inclusive, disse que muito da doutrina dos nazistas de Hitler se baseava em obras de Lutero relacionadas a essa aversão ao judeu por conta dele do povo ter sido responsável pela morte de Jesus. E quando a senhora pontuou isso muito bem, não tem nada a ver, gente.
né? A palavra de Deus, que é o que a gente acredita, que é o nosso referencial, ele mesmo diz, a minha vida ninguém tira, eu mesmo a dou. Então ninguém tem poder sobre. Se você fizer isso, gente, você tá primeiro diminuindo o seu Jesus. Você está dizendo primeiro que ele não é Deus. Segundo, você está dizendo que ele se submete a alguma coisa ou a alguém. E ele é maior do que tudo isso. Sim. A morte dele não aconteceria se ele mesmo não permitisse que ela acontecesse. Então, esse é um ponto muito importante colocar, porque quando a gente faz qualquer tipo de comentário de porquê, né? Agora, o porquê que eu ia comentar aqui é Deuteronômio 28, que a pastora falou. Eu vou ler um pedaço que é até um pouco comprido, mas veja, certa vez a gente viu uma palestra dada por um rabino, não fomos nós. E esse rabino, ao ser questionado sobre o porquê você entende que essa crueldade, esse nível aconteceu com o povo, de ser levado cativo, etc, 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 como que aconteceu com Hitler. E ele leu Deuteronômio 28, todo mundo sabe, fala sobre as bênçãos, as promessas de bênção e maldição. E aí, o Senhor nos orientando a escolher a bênção. Mas o povo escolheu a maldição. E ele diz, olha, por essa razão, olha o que acontece. O Senhor te fará cair diante dos teus... Eu estou lendo Deuteronômio 28, 25 para frente. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás motivo de horror a todos os reinos da terra. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que o espante. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna, com prurido, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, cegueira, perturbação no espírito. Apalparás ao meio-dia como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos. Porém, somente serás oprimido e roubado todos os teus dias, e ninguém haverá que te salve. Desposar-te-á com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. A senhora acabou de falar sobre as violências sexuais. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha, porém não a desfrutará. O teu boi será morto, aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado. E aí vai falando, por exemplo, teus filhos e filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão e desfalecerão de saudade. Todo dia eles dizem isso, que morriam de saudade. Porém a tua mão nada poderá fazer. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comê-lo-á um povo que nunca conheceste. E tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e te enlouquecerás pelo que vires com seus olhos. E vai falando. Isso é ou não é uma narrativa? Só que olha o que eu falei. Não foram só judeus. Foram prisioneiros de guerra poloneses que viveram ali, cristãos, e foram um povo cigano que foi cruelmente ali. Inclusive, esse livro fala do que aconteceu com os ciganos. E eu não sei se vocês repararam que até aqui eu não falo Alemanha e não falo povo alemão. Porque eu fui questionada por uma pastora que estava andando do meu lado, e acho que subiu uma raiva tão grande dela, e ela falou assim para mim, o que você acha que qual o nível de punição de Deus sobre o povo alemão? Eu falei, nenhum. Eu falei, porque a punição é sobre Hitler e sobre determinados homens que, como esse médico Meningel e outros que, de sã consciência, eles foram maus porque eles quiseram, esse coronel, foram de livre e espontânea vontade. Mas a maioria dos soldados, eles foram induzidos. E hoje eu estou vendo se repetir. Induzidos pelo quê? Eles foram... o Dr. Augusto Cury estudou a mente de Cristo e a mente de Hitler. E nesse livro, que tem mais de 1000 páginas só sobre a mente de Hitler, que ele não publicou, mas ele estudou, ele fala justamente o trabalho que ele fez durante anos, porque ele lutou na Primeira Guerra Mundial. E então ele saiu da Primeira Guerra Mundial frustrado. Aí você lê a história de Hitler e ele falou, não, eu quero agora uma coisa diferente, e ele começou a bolar este plano, e ele trabalhou, conforme ele foi passando o tempo, ele trabalhou no coletivo, no subconsciente coletivo de crianças, de jovens. Então essas crianças e jovens foram doutrinadas, tipo lavagem cerebral. Muito importante. Eles não tinham... Eles nasceram, tipo, eu cresci para... É isso aí, ele tem razão. Eles foram induzidos a isso. E hoje a nossa geração,
ela está passando por uma lavagem Exatamente. cerebral. Vai para as Doutrinação. faculdades, é uma doutrinação nas universidades. Nós temos neto adolescente e nós vemos e temos muito cuidado com a mente dele, porque a doutrinação na escola, no TikTok, em tudo isso, é o que Hitler estava fazendo. Aí essa geração, por isso que está tão fácil do antissemitismo propagar de forma global. Eles nem sabem por que eles odeiam. E me permite pontuar uma coisa, quando a senhora falou do alemão, ou não ódio ao alemão, Eles e eu são concordo. vítimas. O nazismo era um partido político. Pois é. Era o partido nazista que tinha uma ideologia política, não vamos entrar no detalhe aqui, mas esse partido se torna maior do que uma nação. Isso. E essa doutrinação faz com que essas crianças que vêm Foram ali vítimas. de uma Primeira Guerra Mundial que já tinha acontecido lá atrás, você vê que foi lá na 14, 18, aí você vê 38, 45, nessa Segunda Guerra, são aquelas crianças já adultos de 30 e poucos anos, 40 anos, que já doutrinados por essa ideologia, entram nesse viés desse partido político nazista, do qual o cabeça é Hitler e seus companheiros, e aí gera essa situação toda. Olha, E você vê, ali tem a criação de uma raça dominante, os arianos, né? A raça ariana. Isso. Então tudo, olha o absurdo. Eu vou mostrar para vocês 2 casos que agora me veio à memória. É um caso de que no livro, você vai ler o livro, no livro mostra que o acampamento dos homens tinha um cozinheiro alemão que dava escondido, correndo risco da própria vida, um caldeirão de sopa para os homens darem para as crianças, para o alojamento de crianças. Tinha uma enfermeira alemã que isso são casos isolados, mas teve muitos casos assim. Uma enfermeira alemã que estavam fazendo uma experiência com a menina, e aí a menina estava para morrer. Ela falou assim, olha, a partir de agora, morreu uma menina ontem. A partir de agora, o seu nome não é mais X, o seu nome é Y, porque eu vou te tirar daqui, mas eu vou dizer que você morreu. Então, agora você não chama mais isso. Então, você vai sair amanhã daqui, porque você é a que morreu, tá entendendo? Esquece teu nome, agora você é... E aí, ela passou a assumir a identidade da que morreu. Então, por isso que eu estou te falando, eu não generalizo, o povo alemão é maravilhoso e foi vítima, naquele momento, tanto quanto os judeus, da maldade. E toma cuidado. Por que a gente está fazendo esse podcast? Porque parece que está tudo se repetindo. Parece que a mente das pessoas está sendo preparada para algo inadmissível. A gente vê nossos países vizinhos aqui, na América Latina, já com coisas que a gente fala, não é possível. Perseguindo igreja, perseguindo isso, perseguindo aquilo, com punição. Como que pode? Então, mas pode, porque hoje o abominável está se tornando normal. Cuidado, queridos, cuidado com a tua mente, cuidado com a mente dos jovens, e que Deus te conceda sabedoria para você poder preservar a mente das tuas crianças e dos teus jovens longe de uma doutrinação satânica. Isso aqui é a atmosfera do anticristo preparando para um momento que nós achamos que nunca vai repetir, mas como todo mundo está esquecendo, infelizmente, aquilo que não é lembrado é repetido, como eu iniciei esse podcast. É claro que eu nem entrei no de mulheres. Auschwitz II, né? Eu ia falar, o pessoal ficou curioso. Eu resumo. Em Auschwitz II, era tudo muito pior, porque os alojamentos eram piores, femininos, eram mais sujos, ali tinha mais percevejos, mais ratos, mais tudo. Era mais... ele é distante. A gente teve que pegar um ônibus e andar um bocado. E aquela região tem mais lodo, mais lama... tudo é mais difícil ali no Auschwitz II. Os alojamentos, como eu disse, são piores porque eles foram construídos pelos próprios prisioneiros. Tinha uma superlotação, pior ainda do que a de homens. A senhora mandou uma foto dos beliches de mulher, beliches, era um troço... 10 pessoas em cada cama. Então, 8
nessa posição e mais duas, uma na cabeça de todo mundo, dormindo, e a outra nos pés de todo mundo. Ali ninguém conseguia respirar, se mexer, não podia ir no banheiro. Então, como mulher é mais frágil, criança é mais frágil, tinha um alojamento só de crianças. Tinha mais disenteria, então o que acontecia no beliche de cima vinha para o de baixo. O banheiro era 10 vezes pior. Então, eu falava, isso aqui é banheiro de mulher. Eles não tinham... O banho também era lavar a mão, lavar o pé, isso quando deixavam. Então, era muito pior o de mulheres. Parece que eles quiseram fazer um requinte de crueldade pior ainda com quem é mais frágil, com mulheres e crianças, o que já era ruim com homens. O que eles queriam? Homens, era uma crueldade terrível, mas eles precisavam da força de trabalho. E como criança trabalhava menos, mulher trabalhava menos, então eles... Não tinha utilidade. Não, então vamos exterminar, vamos tornar a vida mais impossível ainda. Parece que o raciocínio era esse, só para explicar por que de mulheres era pior ainda do que de homens, que é o Birkenau, que é Auschwitz II, conhecido como Birkenau. É o requinte da maldade, mas tudo pode repetir se a humanidade não tomar cuidado. Claro que de outra forma, mas tudo pode se repetir. Nós já temos a igreja perseguida, que é uma realidade, e o mundo fecha os olhos. Nós já temos o antissemitismo global e todo mundo fecha os olhos. Então, cuidado, a humanidade enlouqueceu. É difícil até a gente falar uma boa noite, um final para todo mundo, mas assim, que sirva de lição. Essa viagem, eu tenho certeza que é um marco na vida da pastora. É algo que nós, que somos apaixonados pelo povo judeu, que visitamos Israel, que queira ou não queira, mergulhamos no dia a dia deles, nas virtudes e nas dores. Quando a gente vê e tem a oportunidade de estar num lugar como esse, a gente volta muito mais humano. Sim. E muito mais cauteloso, porque foi debaixo de um descuido e debaixo de um discurso estranho, e que você, se não está muito ligado com as coisas do céu, você engole esse discurso. Aconteceu o que aconteceu com um povo que não pediu, não fez nada. Promessas e nada falsas. Se justificava para algo desse nível que aconteceu. Então, que você tenha esse podcast aí no seu coração, que você possa refletir sobre tudo que foi falado aqui e que a gente possa estar em oração para que isso nunca mais se repita. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Espírito Santo de Deus que está em você, o anticristo só não se manifesta porque ainda está dentro de você, como está escrito. Que o Espírito Santo de Deus possa se manifestar na sua vida diariamente. Amém. E eu creio que como resultado também dessa grande catástrofe na Europa, veio o esfriamento espiritual, né? Porque o peso espiritual de tanta morte, de tanto sacrifício, trouxe sobre a Europa um esfriamento espiritual. E eu creio, particularmente, que esse trabalho que vocês fizeram lá não foi só para combater o antissemitismo no reino espiritual, mas foi também para quebrar esse esfriamento gigantesco espiritual que reinou sobre a Europa. E eu creio que vem um avivamento. Amém. A partir de aí sobre a Europa, onde muitas igrejas serão avivadas, muitos daqueles povos das nações que estão com o coração congelados espiritualmente também terão esse gelo quebrado. Amém. E muitos se converterão ao Senhor. Né? Amém. Então, até a nossa próxima semana, terminando o Apocalipse. Boa noite.